Bom dia, professora Helena! TV Bula no ar, eu sou o aluno Ademir Luiz e hoje vamos falar sobre 3 tipos de filmes próprios para professores. Filme de professor, filme para professor e filme sobre professor. Magister Dixit. Para começar, o que são filmes de professor? São aquelas obras cinematográficas que tradicionalmente foram adotadas por uma espécie de inconsciente coletivo para representar certos períodos históricos. Ou seja, sabe aquele filme que todo mundo viu na escola? É isso. Alguns exemplos do típico filme de professor. Para tratar de pré-história não tem muita opção. O único filme sério feito tema ainda é Guerra do Fogo, de Jean-Jacques Annaud, que aliás é uma belíssima aventura e usou aqueles conceitos do Herói de Mil Faces do Joseph Campbell. O mesmo diretor, ele produziu também O Nome da Rosa, adaptação do romance de Umberto Eco, que aliás grande parte dos méritos da produção se deve à consultoria do brilhante historiador francês Jacques Le Goff. Não falei de você, eu não falei Goff, eu falei Goff, Jacques Le Goff, francês, biquinho, falei dele, tá bom? Continuando, outros bons exemplos de filmes de professor seriam 1492, A Conquista do Paraíso, de Ridley Scott, para tratar, claro, né, do achamento ou descoberta da América. A Missão, para tratar das missões jesuíticas, é um filme de Roland Joffé, da época em que Robert De Niro ainda não estava no piloto automático. E para tratar das mazelas da escravidão, o recente e muito bom 12 anos de escravidão, do diretor Steve McQueen. Só para constar, eu também não estou falando desse Steve McQueen aqui não, é o outro, tá? É o atual, é o que não é amigo do Bruce Lee, tá? É claro que nenhum filme de professor comunica-se por si só. É necessário uma mediação do professor, é necessário que ele pesquise antes e saiba exatamente o que quer passar. Peguemos um exemplo aqui. Digamos que você está trabalhando com mitologia grega. Existem basicamente 2 opções nesse caso. O clássico dos anos 80, Fúria de Titãs, né, com um trabalho magnífico ali em stop motion do Ray Harryhauser, ou então a refilmagem do século XXI, né, que usou ali basicamente para os efeitos especiais CGI. A tentação imediata é que se use esta versão. Por quê? Porque os efeitos são melhores, mais modernos, o visual é mais contemporâneo, só que é um grande equívoco. Por quê? Porque neste filme aqui dos anos 80 nós temos uma tentativa, pelo menos uma tentativa genuína, de se retratar o paganismo grego, como ele era. Os deuses aqui eles são bem e mal, não é isso? Eles são vingativos, são amorosos, né? Tem uma série de nuances. Aqui não, é basicamente o maniqueísmo, né? O bem contra o mal. Né? Ou seja, é uma versão simplista, né, do que seria a mitologia grega. Então seria melhor você evitar. Ou seja, se a opção for entre forma e conteúdo, entre efeitos especiais moderninhos, prontos para agradar o público atual, mas com a narrativa tosca, totalmente descontextualizada, e do outro lado, efeitos especiais que, em princípio, são datados, mas que tem um certo charme sim, e uma narrativa muito mais coesa, muito mais interessante, muito mais proveitosa, opte sempre pela narrativa. Não é verdade, Corujinha? Você sabe muito bem o que eu estou falando. Muitas vezes o gênero documentário é apontado como filme de professor por definição, por ter potencialmente um ideal didático, nesse cinema verdade e tudo mais. Essa é apenas uma meia verdade. Na verdade não existe cinema verdade, existe no máximo a verdade do cineasta. Mas essa é uma discussão para outro dia. Nosso segundo tipo de filme é o filme para professor, que é exatamente isso, é um filme para que o professor se sinta identificado. Geralmente o protagonista é exatamente o professor e mostra-lhe a relação dele com os alunos, geralmente alguns alunos específicos, né, que acabam compartilhando com ele a narrativa, e a questão de ensino-aprendizagem, ou a falta disso, é geralmente o que estabelece o fio narrativo. Existem alguns clássicos do gênero. Talvez o mais importante deles seja o filme de 1955, Sementes da Violência, ainda em preto e branco, protagonizado pelo Graham Ford. Aqui tem tudo, né? Tem o professor se envolvendo pessoalmente com as questões da escola, ele levando o trabalho para casa, muitas vezes em choque, né, com essas questões no qual ele se envolve, né? Ele querendo ensinar, mas a estrutura indo contra ele. Muito bom, muito interessante. E tem um detalhe que vale a pena ser mencionado. O protagonista, Graham Ford, estrela da época, mas a principal figura entre os alunos é feita pelo Sidney Poitier, que anos depois tornaria o protagonista de
ao mestre com carinho. Talvez o mais conhecido de todos esses filmes, né? Que, embora ele seja lembrado muito pela música, né, e tenha todo aquele registro sentimental, aparentemente, ele na verdade é muito duro, porque ele trata de educação popular, né? E em momento algum o filme ele escapa dessas questões, inclusive relacionadas a racismo, né, e tudo mais. Então vale muito a pena ver. Diferentemente dessas questões ligadas à educação popular, nós temos dois filmes aqui que também são muito importantes, que é O Clube do Imperador, que fala sobre a necessidade da escola de cada país formar a sua elite, uma elite preocupada com cultura, que esse talvez seja um dos grandes problemas do Brasil, a nossa elite não se preocupa lá muito com cultura, né? E aqui nós temos um excelente exemplo sobre isso. E o grande filme Sociedade dos Poetas Mortos, né? Que trata também desse mesmo tema, a ideia da importância dessa elite, ser elite letrado, elite que se preocupa com cultura, que se envolve com essas questões. Tem um episódio dos Simpsons que é bem interessante, né? Em que o Bart ele escreve a Senhorita Carbabel em um concurso de professores, né? E ela se dá muito bem porque ela é uma professora tradicional, né? Entra na sala de aula, fica fumando, tal, né? Mal-humorada. E quando os juízes do concurso recebem a fita em que ela aparece, né? E compara com as outras, com gente subindo na parede, gente subindo na mesa, gente passeando com os alunos no parque e tal, eles comentam: toda uma geração de professores estragada por um único filme. Claro que é o Ironia, né? É um grande filme e, que é um conselho, aproveite o dia e reveja A Sociedade dos Poetas Mortos. Não vamos esquecer as professoras, existem importantes filmes protagonizados por elas. Um exemplo é Infâmia, dirigido por William Wyler e protagonizado por Audrey Hepburn e Shirley MacLaine. É um filme muito interessante que discute como que muitas vezes uma palavra errada na relação entre professor e aluno pode colocar tudo a perder. O Sorriso de Mona Lisa, um filme ali do comecinho da carreira da Julia Roberts, muito interessante, que mostra como o ensino da arte pode abrir os horizontes, né? Sobretudo de uma geração de meninas, né, que ficavam sendo preparadas, sobretudo, para o casamento. A literatura como porta de liberdade. Esse é o tema de Escritores da Liberdade, com a Hilary Swank. Um filme muito interessante, que inclusive é baseado numa história, né, que de fato aconteceu. Mentes Perigosas, da Michelle Pfeiffer, né, que mostra o que aconteceria se uma veterana do exército americano, uma fuzileira naval, se tornasse professora, né? Então ela leva essa experiência dela para a sala de aula. É um filme, né, que tem muitos méritos, alguns senões, né, mas é um filme que vale a pena ser conhecido também. Também vale a pena citar o relativamente recente filme alemão A Onda, que se baseia em fatos ocorridos na Califórnia décadas antes, em que um professor carismático aí trabalha com a ideia do carisma do professor. Ele faz uma experiência relacionada ao fascismo em sala de aula, e a coisa se espalha como a onda. O filme, na minha opinião, não é perfeito, mas a discussão que ele levanta é muito interessante, sobretudo por ser uma abordagem alemã, né, que tem isso como um problema sério até hoje, essa memória do nazismo. Por falar nisso, esse aqui todo mundo lembra, né? Clássico da Sessão da Tarde. No dia que não passava ele, passava Caça-Fantasmas ou Curtindo a Vida Doidado. Um diretor contra todos. É mesmo, aquele lá do taco de beisebol. A premissa é básica. Se Piaget não resolve, vamos usar o método Pinochet. E o diretor ensinou 2 palavras para os alunos da escola: nunca mais. Olha, não falei nada, hein? Tô só lembrando. Não me culpem, na época eu era dessa turma aqui, tá? Em se tratando de filmes para professor, temos pelo menos 2 boas indicações de documentário ou quase documentário. A primeira delas é C&T, filme francês, né, que é um delicado registro do último ano de trabalho de um professor veterano em uma escola primária no interior da França, né. O grande debate aqui é a questão da formação, e obviamente, né, norteado pelas questões do C e T, onde começa um, onde termina outro, nessa primeira infância, e qual o papel do professor neste universo de discussões. Uma outra possibilidade é Entre os Muros da Escola, que tem uma curiosidade. Esse filme tem um registro ficcional, ou seja, tem um enredo sendo contado ali, só que ele foi todo filmado em uma escola real, usando professores e alunos como atores. Ou seja, essa realidade francesa salta à tela, inclusive a questão multiétnica, a questão da escola muitas vezes como quase que uma prisão. Então é um filme muito interessante, vale a pena essa discussão.
Achou esses debates pesados? Olha, na dúvida, Ziraldo neles. E finalmente o filme sobre professor. A ideia aqui não é como no filme para professor, que é criar a identidade para essa classe, né, de profissionais. Não, a ideia aqui é discutir o ensino de modo geral. Pode ser de uma maneira deturpada, pode ser de uma maneira diferente, pode ser de uma maneira inusitada. Aqui vale quase tudo. O tema aqui é quase sempre o amadurecimento humano ou a aquisição de um determinado tipo de conhecimento que vai solucionar uma situação limite. E, atenção, não é necessariamente importante que essa narrativa ocorra em ambiente escolar. Se você pensou aqui na lógica da paideia, em que toda comunidade tem uma responsabilidade com a educação, bom, eu não pensei, mas talvez tenha algum sentido. Vai que, né? Clint Eastwood dando lição de moral no Garoto Oriental em Gran Torino pode ser um filme sobre professor? Sim, pode. Daniel San aprendendo a dar o golpe da garça com o Sr. Miyagi em Karate Kid pode ser um filme sobre professor? Sim, pode. E Luke Skywalker aprendendo os segredos da força com Obi-Wan Kenobi e depois com o Mestre Yoda em Star Wars pode ser um filme sobre professor? Com certeza. As possibilidades são infinitas. Usem a imaginação. Então, vocês pensaram na noção de educação sentimental de Flaubert? Bom, eu não. Mas vai que vocês estão certos e eu estou errado, né? Vai que, né? Então é isso. Agora você já está devidamente doutrinado. Você já sabe o que é filme de professor, para professor e sobre professor. Que tal deixar a sua curtida, o seu comentário, compartilhar o vídeo e, sobretudo, se inscrever no canal? Sabe por quê? Porque senão os nossos compartilhamentos, curtidas, comentários, inscrições vão ficar, ó,